Salve pessoal, uma boa tarde a todos. E aí, como que foi esse dia, essa quinta-feira? Bastante movimentada, muitas experiências, muitos aprendizados. Espero que sim, né? Meu nome é Leandro, sou sacerdote do Templo de Umbanda São Jerônimo, localizado na cidade de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. E venho aqui hoje para mais um momento Endereços da Paz, né? Que é a nossa leitura de todo final de tarde, né? Hoje a gente está tendo interação das pessoas, né? A Mia tá mandando um oi. Olá, Mia, muito prazer, seja sempre bem-vinda, tá? Para nossa leitura. Pessoal, gostaria de lembrá-los que é muito importante que vocês sigam as nossas redes sociais. Agora também no TikTok, Umbandemais, e o nosso canal Umbandemais lá no YouTube, tá? Não se esqueçam de se inscrever, de curtir os nossos vídeos e ativar a sinetinha lá para receber as notificações, tá bom? Isso é muito importante para o crescimento das nossas redes sociais e divulgação da nossa Umbanda e das mensagens espíritas aí mundo afora, tá bom? Bom, gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrá-los, né, que os nossos atendimentos presenciais acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas. São atendimentos totalmente gratuitos, não há cobrança de taxa, e eles são feitos por ordem de chegada, tá bom, pessoal? Então é só ir. Às terças-feiras, nós temos também a possibilidade do atendimento mediante agendamento, tá? É a partir das 20 horas também, e a gente disponibiliza o atendimento com benzimento e consulta oracular. Pessoal, esse atendimento a gente pede a doação de no mínimo 3 quilos de alimento não perecível ou 4 caixinhas de leite integral. Quem puder tá doando mais vai ser muito bem recebido, a gente vai ficar muito feliz e a gente encaminha essas doações aí para entidades beneficentes aqui da nossa cidade, ou eventualmente para algumas famílias que a gente identifica aí a necessidade de socorro, tá bom? Então vamos lá. A gente já está no capítulo 10 do nosso livro, né? Endereços da Paz, né? Que é ditado pelo espírito André Luiz, através da psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, né? E ele diz o seguinte: gratidão e esforço. Quando você estiver à beira da inconformação, conte as bênçãos que já terá recebido. Jamais desconsidere o valor do trabalho. O dono da mina de ouro, só por isso, não obterá sem esforço a ervilha que lhe enriquece o prato. Então assim, pessoal, a gente sabe que a sementeira de tudo na nossa vida, ela é livre. Só que a colheita, ela é certa. Então o que que acontece? A gente pode plantar, pode fazer o que a gente quiser da nossa vida. Só que tudo que a gente faz, direta ou indiretamente, sempre vai ter um resultado. Inclusive as coisas que acontecem na nossa vida que não nos agradam, que a gente não acha bacana, que a gente fica inconformado, a gente há de convir que direta ou indiretamente a gente tem culpa concorrente, a gente concorreu para acontecer determinada situação na nossa vida. E é muito comum a gente ficar reclamando, a gente ficar choroso, ficar triste. E a gente se esquece que é através da dor, através da dificuldade, através das provas, né, que Deus nos ensina a o quê? A evoluir, nos ensina a superar. Né? Porque se tudo fosse fácil no mundo, a gente não precisava vir aqui na Terra para ter uma experiência na carne, né? Era todo mundo anjinho lá no céu, perfeito e como se fosse Deus. Mas não é isso que acontece. Como Deus nos ama, Deus quer o quê? Que através da dor, das experiências, inclusive difíceis e que às vezes não nos agradam, Ele quer o quê? Que a gente aprenda, que a gente evolua. Por quê? Quando a gente supera uma coisa que é difícil, uma coisa que não é bacana, que a gente não gosta, né? Esse fardo, ele se torna mais leve pra gente. Porque aí a gente desmistifica na nossa cabeça aquela dificuldade, aquela coisa que a gente achava que era intransponível.
E automaticamente, quando a gente passa por uma situação difícil, que nos deixa inconformados, a gente desenvolve também a empatia pelo nosso irmão que está passando por problemas semelhantes, né? Uma coisa bacana que eu gosto de lembrar, né, que é assim, principalmente os nossos irmãos evangélicos, né? Ele fala que Deus coloca os desertos na nossa vida, né? E esses desertos, a gente tem que aprender a superar eles. E dizem o seguinte, que quando a gente está no deserto, às vezes na nossa caminhada a gente encontra um oásis, que é onde tem água, tem refresco, onde a gente pode se descansar. Pra gente aqui que é do espiritismo, esses oásis, eles significam as renúncias que a gente faz na vida. Que tipo de renúncia? A renúncia dos maus hábitos, das más condutas, da reclamação. Quando a gente opta pelo enfrentamento das coisas, o enfrentamento da vida. O oásis é quando a gente agradece, inclusive, as dificuldades que são postas. Aí quando a gente agradece, a gente recobra a nossa coragem de seguir em frente e continua, né? Tanto é que existe aquela história, né, de quando Deus ajudou o povo hebreu a se libertar da escravidão no Egito. Aí Moisés ficou vagando com o seu povo, com o povo hebreu, com o povo judeu, o povo de Deus, 40 anos no deserto. Gente, por que Deus fez isso com o povo dele? 40 anos vagando no deserto. Para que o povo de Deus aprendesse a confiar em Deus. Então Deus colocou as dificuldades do deserto, que na verdade é o nosso mundo íntimo, o nosso eu. Para quê? Para a gente aprender com as nossas dificuldades. Agora, o que eu pergunto para vocês? Será que precisa 40 anos para a gente aprender a confiar em Deus? Para a gente aceitar as dificuldades com tranquilidade, com paz e procurar o caminho para resolver? Por quê, pessoal? Mesmo diante de uma dificuldade, diante de alguma coisa que não nos agrada, no mínimo, ante a dificuldade até com recursos materiais, de uma forma ou de outra, direta ou indireta, Deus, no mínimo, colocou a intuição na nossa cabeça. Olha, para resolver isso aqui, eu preciso fazer tal coisa. Para resolver determinado problema, eu preciso pedir ajuda para o meu amigo, para o meu irmão. Olha, se eu fizer dessa forma, eu resolvo. E aí, o que acontece? A gente não consegue se dar conta que a gente já é repleto de bênçãos na nossa vida e esquece de agradecer. Então a gente fica mimizento, né? A gente só fica mimimi e esquece de agradecer a luz que às vezes Deus coloca na nossa mente para achar uma saída, para achar um recurso. O benefício que Deus nos dá da ação, o benefício de agir. Observa só os efeitos, o resultado, mas não procura entender a causa. Por que determinada coisa, determinada situação, determinado acontecimento aconteceu na nossa vida? A gente não agradece a vida que a gente tem, a saúde que a gente tem, o trabalho que a gente tem, o prato de comida que a gente tem. Todas as coisas que Deus colocou na nossa vida aqui no mundo para a gente poder cuidar. E a gente, às vezes, não dá o devido valor que isso precisa. Então, pessoal, essa leitura de hoje, ela faz a gente lembrar do quê? Que a gente tem que ter gratidão por tudo. Bem ou mal, gratidão. Aprenda a reconhecer até as dificuldades, porque a dificuldade ela vem para ensinar, para a gente se tornar pessoas melhores, pessoas mais desprendidas, mais espiritualizadas. É na dificuldade, né, que a gente usa mais a nossa inteligência. Porque quando a gente não usa a nossa inteligência, é quando a gente age no impulso, motivado por outros fatores, muitas vezes por situações de ato mecânico. Mas quando Deus coloca a dificuldade, é onde a gente para pensar e a gente usa a nossa inteligência, onde a gente recorre ao Espírito que mora dentro da gente. Entendeu? E os nossos filósofos, inclusive o Mário Sérgio Cortella, ele fala que a nossa consciência, a gente costuma usar só 5%. Quer dizer o quê? 95% das coisas que a gente faz, por incrível que pareça, é inconsciente. Não é racionalizado.
A gente faz por ato mecânico, por impulso. A gente nem racionaliza, não pensa no que está fazendo. E a mesma coisa é a questão da gratidão e da falta de esforço que a gente faz. Para quê? Para retirar o aprendizado disso. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa reflexão de hoje, da importância do esforço para tudo em nossa vida e a gratidão, porque até o esforço que a gente tem é a intuição de Deus, é a intuição que vem do nosso espírito, da sabedoria que reside dentro da gente e que a gente precisa ter gratidão, precisa agradecer para a gente conseguir caminhar nos caminhos da paz. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, no TikTok e o nosso canal Umbanda Mais lá no YouTube, tá bom, pessoal? Axé e fiquem com Deus.